Fala, galera! Tricolor, beleza? Professor Tricolor aqui, professor JP na área, para trazer as minhas repercussões da partida contra o Corinthians pela primeira fase do Campeonato Paulista de 2026. Né? Hoje, que é dia 18 de janeiro, o resultado que ficou no empate entre 1-1 entre ambos os times, o jogo na casa do adversário, lá na Neoquímica Arena. O São Paulo não conseguiu, a essa altura, a segunda vitória diante do Corinthians, mas não conseguiu não perder, que, na minha concepção, era o resultado mais provável. E eu acho que, se houvesse justiça no futebol, o Corinthians, falei Flamengo, né, quase, o Corinthians deveria ter vencido a partida. Bom, já comecei com essa polêmica, e aí você comenta o que você achar melhor, ofenda com respeito, comenta, mas participa, que a sua participação é muito importante. Eu acho que o Corinthians apresentou muito mais volume de jogo que o São Paulo em um âmbito geral. O São Paulo entrou, essa é a terceira partida de ambos os times do Campeonato Paulista, o São Paulo entrou com a terceira formação diferente. O primeiro jogo foi um 3-2, perdeu para o Mirassol. O segundo jogo foi um 4-2-3-1, ganhou do São Bernardo, e agora empatou. Uma vitória, um empate, a derrota. Esse é o retrospecto do São Paulo mesmo, do seu rival Corinthians. Uma vitória, um empate e uma derrota na competição. O São Paulo entrou nessa partida com um 4-4-2, num estilo do meio de campo meio losango, que aí o pessoal consegue determinar, né? Você consegue observar, pensar, visualizar aí na sua mente. Isso foi falado pelo Ilcinho durante a transmissão. Todos assistiram pela HBO, é o único canal que passou o jogo, e durante a transmissão o Ilcinho foi falando alguns pontos que eu fui concordando em todos os pontos com ele. Então eu acredito muito que essas mudanças de formação seja do Crespo tentando encontrar alternativas com o curto elenco que eu acho de uma burrice por conta do tamanho do calendário do Campeonato Brasileiro, da temporada do Brasil. É um calendário muito extenso. Você tem um elenco curto, você dá um tiro no próprio pé. E a gente viu qual que é o problema do elenco curto na temporada passada. Num elenco curto, quando você tem 8 lesões, você já está muito fodido, né? Você já está muito lascado. Bom, na minha opinião, o Corinthians apresentou mais perigo. O São Paulo abre o placar no momento em que o Corinthians teve duas chances claríssimas de gol no primeiro tempo, de erros do Arboleda, que não está jogando bem já desde o final do ano passado. O nosso zagueiro, que foi sempre o zagueiro mais confiável da nossa defesa, mas ele não está jogando bem desde o final do ano passado. Não que esteja jogando mal, mas ele não está jogando tão bem quanto ele já jogou. Também pudera, já está com a idade mais elevada, já passou dos 30, né? E para o futebol a gente sabe que isso já é complicado. Mas é um dos melhores zagueiros do nosso elenco. Hoje, da defesa, o melhor jogador, na minha opinião, da linha de defesa, né, dos zagueiros laterais, foi o Alan Franco, que foi dito também pelo Ilcinho na transmissão. Ele teve dois erros, né, um que gerou uma cabeçada do Pedro Raul ali, que não levou perigo, e no lance do gol, que ele também errou, mas cansado estava já no final do jogo, pois ele trabalhou muito. Bom, o Arboleda quase entrega um gol num lance, e depois, num chute meio que despretensioso, a bola acaba sobrando também, já no final do primeiro tempo, né? Para o Mateuzinho, quase faz o primeiro gol do Corinthians. Teve um outro chute cruzado que passou muito perto do gol, e teve aquela falta no início do jogo, que se fosse um batedor de falta, um exímio batedor de falta, igual já tivemos aí na história do futebol, ele possivelmente tinha guardado aquele gol. Foi uma boa batida na bola, e o Rafael espalmou para o escanteio. Acho até que dava para ele ter segurado, mas na dúvida é melhor ser espalmado que tentar segurar a bola para dentro, né? Bom, numa jogada despretensiosa, né, uma jogada numa das poucas descidas do São Paulo, não vou botar despretensiosa não, porque toda jogada tem pretensão de fazer gol, senão você nem estava em campo, né? Mas aí numa descida do São Paulo, o Danielzinho acertou um cruzamento perfeito, que lateral nenhum de São Paulo acerta há muito tempo, né? Desde Reinaldo, aí quem não gosta de Reinaldo
Eu também tenho minhas críticas com o Reinaldo, mas nos últimos anos foi o melhor lateral que o São Paulo teve. Ele acertou um passe, ele colocou na cabeça do Tapia, que brilhantemente efetuou o movimento de cabeça, tirando do goleiro do Corinthians, abrindo o placar. E aí os dois times ficaram muito nervosos, muitos cartões, um jogo muito violento, um juiz muito fraco, né? E logo depois, um pouco mais no final do primeiro tempo, o São Paulo teve uma outra chance num cruzamento para a área também, que, se eu não me engano, o Luciano desvia de cabeça, posso estar enganado, mas eu acredito que foi o Luciano, não me lembro agora de cabeça, mas alguém desvia de cabeça e obrigando o Guga a fazer uma brilhante defesa, e aí acabou. As chances do São Paulo no jogo foram essas as reais chances do São Paulo no jogo. E isso a gente só foi ter uma chance no segundo tempo, numa bola cruzada que passou perigo, assim, mas ninguém finalizou ela. Ela passou por todo mundo, ela quase sobrou na área ali. O Corinthians volta no segundo tempo, errando muito também. Foi um jogo ruim de ambas as equipes, os dois times muito pobres, muito aquém das suas histórias. São Paulo jogou mal, muito ruim, mas ele conseguiu ser pior do que o Corinthians na partida. E aí o Corinthians errando muito passe, errando domínio, São Paulo também, errando muita tomada de decisão, mas quem chegava no gol era o Corinthians. O Corinthians quase faz um gol, numa cabeçada que desvia no ombro do Mike e o Rafael tira em cima da linha. Em outras oportunidades de tentativas de chutes bloqueados, o Cédric também bloqueou um chute que, se passa, acho que seria gol, até o famigerado lance do gol, num erro coletivo do time do São Paulo. Eu acho que o Mike não jogou bem na lateral direita, acho que ele é um lateral contestável. Acho que o Cédric também não jogou bem, também um lateral contestável. Estamos sem laterais direitos de qualidade. O menino Nicolas, esperava mais dele, que ele jogasse melhor que o Wendel. Jogou, mas mesmo assim, a jogada do gol acabou sendo do lado dele. O Mike teve trabalho o jogo todo, o jogo foi sempre nas costas do Mike, sempre estavam conseguindo chegar por ali. O Mike cansa, e na substituição o Cédric também vacila momentos antes do gol, que ele sempre podia ter tirado a bola, dado uma sapatada para frente, acaba gerando o início da jogada, que vira para o outro lado, acontecendo o gol. Mas na linha de defesa, na minha opinião, o Arboleda também estava muito nervoso. O Bobadilla errou o jogo inteiro. Primeiro tempo ele quase entregou assim, o gol N vezes, muito perdido, jogando sozinho de volante, né? Porque com o 4-4-2, Los Angeles só tem um volante propriamente dito. Ele tinha o Danielzinho ali para ficar próximo, na minha concepção, tá, gente? Mas o Danielzinho era para saída de jogo, marcação era muito ele estava muito perdido. Quando ele recebia a primeira bola ali vindo da defesa para achar o Danielzinho bem marcado, ele ficava perdido. Assim, ele demorou para entrar no jogo. Na minha opinião, ele atrapalhou muito, né? Danielzinho nem se fala, foi o melhor do time pelo segundo jogo seguido. Foi dele assistência. Na minha opinião, jogou muito bem. O Lucas jogou mal, encaixotado. Né? Quando conseguia pegar a bola, dominar, driblava 1, 2, procurava alguém para tocar, não conseguia, e ele já não tem mais esse fôlego todo. Então teve um lance no segundo tempo ali que ele dá um chapéu e tal, ele tenta lançar o Tapia, aí o lançamento sai fraco, porque não tem ninguém para fazer uma tabela com ele. Então, assim, nessa formação não ficou boa. Tapia e Luciano ruins também. Na minha opinião, o Tapia fez o gol, mas ele é muito dedicado, mas ele é muito deficiente. Eu acho assim, falta ali uma melhor tomada de decisão, sabe? E no final, as substituições eu acho que expuseram mais o time, não protegeu o time e nem deu trabalho ofensivamente. Né? O Ferreirinha entrou, não fez nada, o Caleri também entrou, não fez nada, mas está voltando agora, está tendo essas medidas de contenção. E foi isso. Na minha opinião, o resultado muito bom, um empate fora de casa, num estádio que a gente não ganha, num jogo que foi ruim, futebol fraco, mas que empatar fora num torneio de tiro tão curto como esse, de 8 jogos, 4 dentro, 4 fora, já tá bom, né? Dos 6 pontos disputados fora, já temos 1. E dos 3 pontos disputados em casa, temos 3. Então, acho que até agora tem
uma boa pontuação, não a que deveria ter, mas diante dos problemas e da realidade do clube, sendo pé no chão, como eu disse, empate foi goleada. Para nós foi muito bem. Então comenta aí o que você achou do jogo, se você concorda, se discorda, ofenda com respeito. Obrigado por estar aqui. É nóis. Até o próximo.